Fala galera, aqui é o Wesley Salles novamente, certo? Com mais uma aula do curso da Blender Series. E na aula de hoje eu vou falar sobre mapeamento V e como criar uma textura básica no próprio Blender, certo? Para a aula não ficar tão grande e dar só uma introdução do que seria mapeamento V, eu vou fazer este tipo de mapeamento no próprio cubo padrão do Blender, certo? A fim de criar um dado. A textura também vou fazer no próprio Blender, certo? Para adicionar os pontos com a numeração de cada lado do dado, certo? Bom, antes de começar, eu vou explicar para vocês o que é o mapeamento V, certo? Bom, nosso objeto 3D é basicamente um conjunto de vértices, certo? Arestas e faces que estão distribuídos entre os eixos X, Y e Z, certo? Uma textura para ser aplicada neste objeto é muito mais prático aplicá-la se ela for uma textura 2D, certo? Assim a gente não precisa pintar por cima do modelo, como ficaria, por exemplo, número 1 aqui. A gente não precisa pintar, certo? Há como pintar, mas este modo ficaria mais complexo, dependendo do objetivo que nós vamos querer para o nosso objeto, certo? Principalmente, por exemplo, se for um personagem, ficaria complexo pintar a face dele tudo na tela em 3D, certo? Com modelo. Então, acho que pensando nisso, foi criado o mapeamento V, que tem esse nome. Simplesmente, o V é uma sigla Unpleasant Visual, certo? Que traduzido do inglês significa visual desagradável, que é porque é como se esse mapeamento é como se a gente abrisse essa malha 3D e planificasse ela sobre uma mesa, por exemplo, transformando ela em 2D, certo? E fica um pouco estranho e talvez por isso venha o nome V, Unpleasant Visual, visual desagradável, certo? Esse mapeamento, basicamente, a gente tem que somente dizer para o Blender quais partes você quer do nosso objeto que sejam cortadas, certo? A fim de distribuir, por exemplo, as costuras nesse dado para ele ser planificado, certo? O nosso mapeamento para deixar mais fácil a pintura de alguma textura, certo? A aplicação da textura. Eu já tenho aqui uma imagem que eu carreguei, adquiri pela internet, de um exemplo do que é um mapeamento V, certo? Basicamente aqui temos a textura aplicada, certo? Sobre o modelo. Nesse segundo passo aqui, a textura está sendo desdobrada, certo? Do modelo. E aqui ela totalmente plana. Voltando a esse espaço, você faz um mapeamento V, certo? De uma textura sobre um objeto. Bom, sem mais demoras, eu acho que vocês já entenderam basicamente o que é um mapeamento V. Vamos definir no nosso cubo quais faces serão cortadas, certo? De tal modo que dê uma melhor visualização no nosso mapeamento V, certo? Bom, para esse dado que a gente vai fazer, vai ser fácil, certo? Só algumas arestas precisam ser definidas. Importante lembrar que você tem que estar no modo aresta, certo? Para selecionar quais arestas serão os limites da costura, certo? Os limites onde o mapeamento vai ser cortado. E para fazer o mapeamento, simplesmente a gente precisa selecionar essas costuras. Nesse cubo, eu selecionei esse esquema de aresta, certo? Simplesmente porque eu já testei e é um tutorial básico. Ele vai desdobrar como naqueles livros antigos de matemática que mostrava como construir um cubo a partir de uma folha de papel, certo? Em 3D, fazendo dobraduras. É basicamente isso. Bom, depois de selecionado as arestas que vão ser recortadas no mapeamento, a gente tanto pode vir em Mesh, no menu Mesh aqui embaixo, Edges, certo?
e clicar em Mark Sim, que é para marcar as costuras, certo? Ou a gente simplesmente pode usar o atalho também, Ctrl E, que abre o menu de manipulação das arestas, certo? Para ser mais fácil lembrar, é só lembrar que é Edge, certo? Edge. Ctrl V é a manipulação dos vértices, V de vértice, e Ctrl F, manipulação de face, Ctrl F, F de face, certo? Simples assim, fica bem mais prático para decorar. Se você não lembra, é só acessar o menu. Simplesmente Ctrl E, como aqui tem um atalho, e Mark Sim. Aparentemente, não mudou muita coisa, certo? Se a gente selecionar, a gente vai ver o efeito melhor. Veja que as arestas têm uma nova coloração, certo? Elas estão mais vermelhas, certo? Avermelhadas, alaranjadas, um pouco fraco. Essa coloração indica que diz para o Blender também e para nós que o mapeamento foi feito nessas áreas. Essas áreas serão cortadas quando gerarmos o novo mapa UV do nosso objeto, certo? Para gerar esse mapa, simplesmente a gente tem que selecionar todo o nosso objeto, depois de feita todas as costuras necessárias, certo? Selecionamos ele todo com A, tecla de atalho A, e a gente pode tanto acessar o painel lateral aqui da 3D View, certo? A barrinha de ferramentas, e procurar a opção Unwrap, que é a opção de fazer o desdobramento UV, certo? Mapeamento UV, e há várias outras opções aqui, na qual eu vou explicar somente as básicas nessa aula, certo? Simplesmente clique em Unwrap, ele vai gerar nosso mapa aqui. Veja que ele gerou um formato de cruz aqui, certo? Ele ficou dessa forma justamente pelas cortes que eu fiz desse tipo, certo? Esse tipo de corte que eu fiz gera aquele tipo de mapa. Por exemplo, se eu selecionar essa aresta, vou lá no atalho Ctrl E, manipulação de Edge, certo? Arestas, e clico na opção Clear Scene, que faz o inverso. As costuras que tiverem sido feitas na malha vão ser retiradas, certo? Pronto, retirei, eu vou selecionar tudo novamente. Veja que o mapeamento V não se atualiza, nós precisamos gerar novamente. Por isso que é sempre importante você, depois de ter terminado o modelo, ter certeza que não precisa fazer mais modificações, ou se precisar, são modificações fáceis de ser ajustadas, porque depois desse processo fica mais complicado ajustar a malha e ter uma deformação legal na textura, certo? No mapeamento V. Esses detalhes a gente vai ver mais pra frente, quando a gente estiver criando formas mais avançadas, certo? Bom, mas basicamente eu vou dar um wrap novamente e veja que ficou uma porcaria. Um pleasant visual, né? Justamente porque eu selecionei aquela malha, outro mapeamento UV foi feito de forma totalmente diferente, certo? Eu vou selecionar novamente a aresta e dar um Mark Sim. Vou fazer um wrap mais uma vez. Tanto posso acessar aqui, como posso também vir aqui nesse menu do Mesh, o V Unwrap, ou pressionar o atalho, tecla U, certo? Tá aparecendo aqui. Bom, com a nossa cruz feita, a gente agora pode trabalhar com essa UV de duas formas, certo? Esse mapeamento UV. Tanto clicando aqui em UV, Export UV Layout, onde vamos salvar esse UV em um formato de imagem, certo? A gente vai exportar para um formato de imagem e a gente, consequentemente, certo? Pode levar para algum programa de edição, como Photoshop, GIMP, Paint, para os mais hardcore, e editar essa imagem lá, com apoio do UV, que vai indicar para nós onde a malha está sendo desdobrada, certo? Ou a gente também pode criar a textura no nosso Blender, que de completo eu não sei o que falta ainda. Bom, com o mapeamento aqui na tela de edição, certo?
no VImage Editor. A gente simplesmente clica aqui em New para criar uma nova imagem, uma nova textura, certo? Podemos dar um nome para ela. Eu vou colocar aqui simplesmente dado, certo? Aqui nós definimos o tamanho. Vou deixar 512 por 512. Lembre-se que é sempre recomendável trabalhar em números, certo? Aqui na largura e na altura de uma imagem que são baseados no número 2. Como assim? São potências de 2, que basicamente vai transformar a imagem em uma imagem quadrada ou retangular, mas sempre tem a ver com o número 2, certo? Por exemplo, 2 por 2 pixels, 4 por 4, 8 por 8, 16 por 16, sempre os múltiplos, certo? De 2. Que isso faz com que a placa de vídeo trabalhe melhor com essa imagem, mas isso é muito mais avançado. É só para vocês terem uma referência, eu detalho isso mais para frente no curso. Bom, aí a gente define o nome, o tamanho da nossa imagem e uma cor inicial, certo, para o fundo. Como é um dado, eu vou deixar branco, certo? Alpha não precisa mexer, certo? É simplesmente porque ele vai criar um canal alfa para nossa imagem. E em tipo gerado, a gente vai explorar isso mais para frente. São padrões na textura na imagem que vai ser gerada, que onde a gente vai delimitar por uma grade de cores ou uma grade UV, certo? Nessa textura vai ser uma textura básica para ser aplicada no modelo, somente para a gente ver como estão as deformações da UV e para nós ajustarmos depois, certo? A gente vai ver isso com mais calma quando tivermos, como eu falei, fazendo alguns personagens mais avançados ou objetos mesmo, que precisam ver mais avançados, certo? Por hoje eu vou deixar a cor branca e blank, que vai gerar uma imagem totalmente nova. Essa opção não precisa mover, certo? Simplesmente aprofundar a imagem enquanto flutuante e 32 blitz. É uma coisa avançada que não vou falar nessa aula. Simplesmente com essas configurações, sem mais enrolação, clique em OK. Veja que nossa imagem foi gerada e aqui está o nosso mapeamento sobre a imagem, certo? Para a gente visualizar essa imagem aqui no nosso modelo, a gente pode tanto acessar o painel de propriedades aqui da 3D View e marcar na opção Display, certo? Na Texture Solid, que quando tivermos no modo sólido, certo, do sombreamento da viewport, vai dar para ver textura, veja que ela está sendo aplicada aqui, ou simplesmente a gente muda aqui para texture, certo? E vai dar no mesmo, só que ele vai aplicar a iluminação também. Eu vou deixar no modo sólido mesmo, e a textura está aplicada sobre o nosso modelo, mas ainda precisamos pintar quais partes serão determinadas aqui, certo, na pintura, para transformar os números nas laterais do nosso dado, ok? Uma dica rápida também é que o V aqui é manipulável, assim como no modo de edição de um objeto. A gente pode tanto escalar com S, rotacionar com R ou mover com G, certo? Isso é útil para quando temos várias UV de um personagem, que elas estão distribuídas, cortadas em várias partes. A gente arrasta para fora, ajusta todas, depois volta de novo e manipula bem muito essas UV, certo? Bom, aí para a gente pintar uma textura no Blender com essa nova imagem criada, simplesmente a gente tem que mudar do modo de visualização para pintura, certo? Paint. Veja que o mouse já se transforma em um pincel, mas antes de começarmos a pintura a gente tem que configurar qual vai ser a cor, o tamanho e a opacidade do nosso pincel, certo? Para isso a gente pressiona T no N, certo? Desculpa, no VImage Editor e desce aqui para a parte de pintura, Paint. Aqui a gente escolhe um pincel, simplesmente deixamos Text Draw mesmo, que é a pintura de textura. Escolhemos uma cor, no caso nosso
círculos aqui que vai indicar o lado, certo? O número que está sendo indicado em um lado do dado vai ser preto. E aqui nós podemos configurar o tamanho tanto movendo o slider aqui, quanto pressionando F, certo? Ele vai fazer a mesma coisa. Esse botão simplesmente ativa a pressão se você tiver uma mesa digitalizadora, certo? E aqui nós temos a opacidade do nosso pincel. Simplesmente a gente pode também editar pressionando Shift F aqui na área de trabalho. Veja que ele fica bem claro, bem suave, com 0 de força e com 100 de força. 1 no caso, certo? Totalmente a força dele. Vou deixar 1 e diminuir o pincel para esse tamanho, mais ou menos 25. Ok? Simplesmente agora é só pintar ao lado. Simplesmente eu vou começar desenhando aqui. Veja que eu criei um ponto, mas não apareceu nada. Por quê? Simplesmente porque a gente não está visualizando o lado que foi pintado. A gente gira um pouquinho e aí está o lado que nós pintamos, certo? Na textura. Agora vamos prosseguir pintando os outros lados, certo? Pintura de textura com mouse é muito ruim. Você tem que ser um ninja para conseguir, certo? Aí eu fiz já 3 lados e prossegui com pintura dos outros. Fazendo só um rascunho mesmo, rápido, só para vocês entenderem melhor. E veja que já apareceu automaticamente no nosso cubo. Tá uma porcaria, vocês podem fazer melhor aí, certo? E pronto. É isso aí. Basicamente, temos nossa textura pronta. Eu vou trocar de pintura para visualização novamente, para não poder editar, certo? Nossa textura está pronta. Textura de dado. Tanto eu posso salvar para uma pasta para organizar as texturas, certo? Ou dar um pack as png, certo? Que no caso incorporar essa imagem dentro do arquivo Blend, certo? Para quando a gente salvar o Blend, essa imagem vai estar junto com ele também. Bom, basicamente está pronto o nosso dado, certo? Simplesmente quando a gente quiser que ele apareça no nosso material, a gente pode criar um novo material. Vou dar um nome aqui de dado, certo? A intensidade da cor difusa deixar 1, imagem branca, e com o material, certo, selecionado, eu vou lá na aba de textura, como foi explicado na outra aula, adiciono uma nova textura, vou colocar o nome da textura de dado também. O tipo da textura vai ser imagem ou movie, que é imagem ou filme, e não preciso abrir nem criar um novo porque ela já foi criada e está aqui, certo? Nosso dado. Uma configuração importante é que a textura já está aplicada no material e vai aparecer na renderização, mas não corretamente, porque o mapeamento não está usando as coordenadas UV, certo? Simplesmente vai gerar uma aleatória e a gente, para não usar essa configuração, a gente vai selecionar o V. E em mapa a gente pode selecionar um mapa UV, certo? Lembrando que um objeto pode ter vários mapeamentos. A gente pode selecionar aqui o mapa usado, ou não precisa marcar se ele só tiver um que o Blender automaticamente vai reconhecer, certo? Bom, com essas configurações setadas, marcada UV e carregar a imagem, o nosso dado já está pronto para ser visto, certo? Com textura e tudo na nossa renderização, que vai ser o tema da próxima aula, certo? Veja aqui que no material ele também aparece, certo? Não corretamente, porque isso é só uma visualização, mas nosso objeto já está correto. E na próxima aula a gente vai conferir como fica esse dado, certo? Renderizado. Com a nossa primeira configuração de câmera e de iluminação, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um pouco menor como as outras, como eu prometi. E o exercício, certo, que eu
quero passar para vocês sobre mapeamento V é fazer este simples cubo novamente, certo? Mas com um detalhe, não vai ser nessa malha, vai ser, vou adicionar um cubo novamente, entrar no modo edição com todos os vértices selecionados, eu vou pressionar Ctrl B e arrastar um pouco o mouse para adicionar um bevel, que vai suavizar as bordas, certo? Bom, o desafio de vocês é criar um mapeamento para esse novo dado, certo? Com as bordas arredondadas. É um pouquinho mais complicado se vocês forem fazer do mesmo modo, mas é um exercício baseado em desafio também, certo? Bom, espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, galera. Valeu!